Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre comunicação não violenta. Então, antes de mais nada, agradecer você que está aqui na nossa live, nossas lives semanais, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Né? Então, quem está chegando aí, muito bem-vindo. Já vi que tem um pessoal interagindo aqui no chat. É isso mesmo, o nosso chat ele é aberto justamente para que você possa participar, já que a gente está falando, né, de comunicação, então bora se comunicar, bora fortalecer a nossa live aí. Então, sintam-se em casa. E chamar o nosso querido Clóvis aqui, beleza, Clóvis? Para falar Fala, sobre a Thiagão. live de hoje. E aí, Clóvis, tudo Aí, certo? tudo certo, Thiago. Boa noite a todo Boa mundo aí noite. que está acompanhando a gente. Muito bom. Eu sou suspeito, né, cara? Eu tava até pensando, faz um tempo aí que a gente estava querendo trazer esse assunto para o canal, né, de É comunicação verdade. não violenta. Faz tempo que eu fico te enchendo o saco, né? Pô, Thiago, a gente precisa trazer alguém, mas na hora certa tudo acontece, né? E aí estamos aqui hoje, então, para materializar isso aí, né? A Regina que vai vir fazer esse bate-papo com a gente. Então, Olha, bora lá que vai ser uma super live, com certeza. não tenho dúvida disso. Então, bora chamar a Regina aqui para a gente começar essa Bora. comunicação aqui. Tudo bom, E... Regina? Prazer Oi, ter você aqui meninos, com a boa gente. noite. Boa noite, Thiago, Clóvis, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, Regina. Bem-vinda aí. Aproveitar, não sei se a Patrícia está aí, porque eu não estou vendo aqui no chat, mas agradecer a Patrícia, a França também, Sim. foi ela que fez a gentileza de nos apresentar, né, Regina? E agradecer a Regina aí também por abrir esse espaço na agenda dela e vir aí bater esse papo com a gente. Vai ser uma super Tomara que a live, Paty né? esteja por aí também, vai ser. A Paty é uma pessoa muito querida, a gente troca muito, né, pelas nossas atuações no mercado, então vai ser maravilhoso. Esse assunto é incrível demais. Sim. E antes de você falar do assunto, a gente queria que você se apresentasse, né? Quem que é a Regina aí? Pois é. Pois é. Bom, eu moro em São Paulo, eu moro aqui na Moca, sou casada, trabalho com desenvolvimento humano hoje, e aí, como muitas pessoas, né, a pandemia trouxe esse despertar, um pouco de coragem para a gente colocar os nossos planos no ar, né? Então, eu trabalhei mais de 20 anos em multinacionais, sempre nos departamentos de marketing dessas empresas, e aí, depois de 20 anos, eu decidi, então, fazer essa transição para desenvolvimento humano. Estou muito feliz trabalhando com isso. Me preparei para essa transição, então, fiz aí a minha pós em gestão de pessoas, minha formação em coaching, a minha formação em felicidade corporativa, né? Porque a gente precisa levar um pouco de felicidade para as empresas. E hoje eu atendo como coach, faço palestras, então a ideia aqui é a gente trocar bastante sobre CNV, que foi um grande despertar para mim e tem sido um grande aprendizado. Então esse é um pouquinho mais ou menos do que eu faço hoje. Legal. Bacana. Então, mas e o que é a CNV? Eu confesso para você, né? O Clóvis sempre falou muito, cara, a gente tem que falar, igual ele falou aí, tem que falar de CNV, tem que falar de CNV, mas eu confesso para você que sou bem leigo no assunto, né? Então a gente entender aí o que é a CNV, a importância da gente trabalhar com a comunicação não violenta. Vamos falar um pouquinho disso sim. Na verdade, antes eu queria trazer um pouquinho sobre o meu lugar de fala, sabe, Thiago? Opa! Porque eu descobri a CNV, né, em 2016 e eu venho estudando desde então. Eu fiquei muito apaixonada por toda a promessa que ela traz, né, essa nova linguagem, essa nova forma de comunicação e como a gente passa a se conhecer muito quando a gente estuda CNV, né? Nesses 6 anos aí de estudo, de prática, o que eu tenho visto muito é que a gente precisa olhar para dentro se a gente quiser se conectar com outras pessoas, né? Então, o meu lugar de fala hoje é o da mulher que né, tá aqui tentando ajudar e levantar outras mulheres, da Show de bola. esposa que traz aí a comunicação não violenta para o relacionamento, e sim, a CNV salva casamentos. Com os amigos, oferecendo aí uma empatia de emergência para os clientes, enfim, tentando ser um ser humano melhor. Então, eu falo de um lugar de quem continua estudando e que vem hoje compartilhar um pouquinho do que já aprendeu, né? Legal.
Então, vamos falar um pouquinho aí de como surgiu, né? No auge dos conflitos raciais lá nos Estados Unidos, em 43, o Marshall Rosenberg imigrou para os Estados Unidos com a família judia, e aí ele fugindo do Holocausto, né? E aí, no auge dos confrontos da Segunda Guerra, os confrontos raciais, e eles tendo que se adaptar, ele foi descobrindo como que as coisas funcionavam nos Estados Unidos, né? E no fim, é no mundo inteiro, mas esse é um pedacinho da história dele, né? E aí, ele sofreu muito na escola, o que a gente tanto chama de bullying hoje, né? Porque as crianças acabam sendo muito cruéis muitas vezes, né? E eu posso falar, porque eu vim do Rio de Janeiro, e aí eu cheguei aqui com 9 anos de idade e todo dia tinha alguém querendo me pegar na saída só por causa do meu sotaque. Então a gente sabe como que essas coisas funcionam. E lá com ele não foi diferente. Os meninos marcavam hora para bater nele simplesmente por causa do sobrenome dele. Então, ele ficava muito consternado e ele ficava pensando, caramba, o que leva a gente a se afastar da nossa natureza compassiva, sabe? De uma forma que a gente se comporte de uma maneira violenta e também, sei lá, baseada na exploração das outras pessoas. Então, ele tinha esse contexto super violento e aí, quando ele chegava em casa, ele viu uma outra coisa, porque na época a vozinha dele estava super doente e ele tinha um tio que cuidava dela. E esse tio brincava com a avó dele, cantava para ela, penteava o cabelo, fazia piada. E ele ficava intrigado porque ele falava, gente, e aí, né? Como que pode uma pessoa ficar conectada com essa natureza compassiva que o ser humano tem? E aí ele foi buscar em Gandhi, em Martin Luther King, foi buscar na psicologia humanista de Carl Rogers, em várias religiões, na filosofia, o que podia dar um pouco de material para ele. E ele descobriu que a linguagem que era usada de uma forma que maltratava as pessoas, né? E aí ele começou a sistematizar uma nova linguagem que interrompesse essa violência e conectasse as pessoas. E aí, por meio dessa linguagem, ele trabalhou com mediação de conflitos nas escolas, nas empresas, em unidades prisionais, conflitos políticos, religiosos. E ele escreveu uma série de livros, né? Eu estou até com um aqui, esse é o mais, é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? E aí ele escreveu uma série de livros, que até já estão traduzidos para o português, né? Ele fundou o Centro de Comunicação Não Violenta, que é um instituto que continua esse trabalho, já que ele nos deixou aí em 2015. Então, esse é um pouquinho de como a CNV começou. Ah, perfeito. Então tem toda uma questão política, social aí bem forte, né? E hoje, né, eu acho assim, é que nem eu e o Clóvis, a gente estava falando da questão do propósito, né, Clóvis? Assim, que aqui a gente traz lives bem voltadas ao nosso propósito, o que a gente entende, assim, né, de respeito e tudo mais. Humanidade, principalmente. E eu acho que nunca esse assunto foi, nos últimos tempos, tão relevante como esse momento aí que está bem difícil, né? Essa questão política, né, que nós estamos vendo aí demonstrações de preconceitos, racismo, homofobia, tanta coisa tão ruim, né? E aí a gente vê, né, que ela surgiu justamente numa época difícil, né, como essa que você citou, Segunda Guerra Mundial, questões de conflitos raciais, né? Então, como que você consegue ver assim, Regina, a questão da CNV, a importância da CNV hoje, literalmente hoje, dia 6/10/2022, com essa situação que a gente está vendo aí? Eu vi um meme hoje que falou assim, a situação tá tão tensa que o pessoal esqueceu até de colocar a foto de criança no Instagram, né? Que sempre chega em outubro, assim, o pessoal coloca, ó, eu criancinha tal, nas redes sociais tal, e tá feia a coisa, né? Tá demais. Antes eu queria deixar um beijinho para a Paty, que ela chegou. Ah, a Patrícia tá aqui. Tiago, eu vou te falar Legal. uma coisa. A comunicação não violenta, ela nunca foi tão necessária, né? Porque o objetivo, e a gente vai ver um pouquinho disso hoje, é a gente olhar para a gente e a forma que a gente está se conectando com as outras pessoas. Eu acho que essa situação que a gente vive hoje,
onde existem esses polos, né? E a gente tem um 8, um 80, ou você se você você não sabe aquelas coisas? Então, eu acho que falta muita escuta, né? Falta respeitar a opinião da outra pessoa. Com o que você se conecta? Né? O que é importante para você? O que você está protegendo? É isso um pouquinho que a gente vai ver hoje, mas eu vejo que a CNV, ela cada vez mais se torna uma linguagem necessária. Assim como a gente tem que aprender inglês, é a mesma coisa. A gente tem que aprender a se conectar com a humanidade das outras pessoas a partir do respeito. Perfeito. E é bem legal, né? Até ontem a gente estava batendo um papo, né, Regina? E não tem jeito, né? A comunicação é a nossa base, né? A gente se comunica o tempo todo, seja através de palavras, de um gesto, de um pensamento, enfim. E aí o Thiago trouxe bem esse caso, né? Do que está acontecendo aí nos dias atuais. Mas eu queria estender um pouquinho isso e até voltar alguns anos atrás, porque se a gente pegar o mundo corporativo, por exemplo, né? Quanto a gente já ouve falar dos ruídos nas comunicações, né? E às vezes a gente se depara com alguma situação que você fala assim, nossa, tem um problema muito grande ali, às vezes nem né? É só a forma de se comunicar, a forma de conectar. Quando eu penso, né? Quando a gente passa a conseguir tomar esse cuidado de o que eu vou falar para o outro, mais do que o que eu vou falar, como é que eu vou falar, né? Como é que eu me expresso para que o outro entenda que o meu recado de uma forma leve, que não fique agressivo, enfim, claro que tem um monte de outras coisas por trás, que a gente já conhece, mas eu acho que esse ruído na comunicação no geral, né, e que vem sendo construído aí ao longo dos anos, né, tá, como o Thiago falou, agora ele está escancarado, né, mas eu acho que ele começa já em alguns tempos passados aí, né, como é que a gente consegue desconstruir tudo isso que foi construído de negativo, entre aspas, para começar a construir uma nova linguagem, né? Acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? Sem dúvida, e a gente vai ver uma forma de operacionalizar isso por meio da CNV. Mas tem um passo antes, sabe, Clóvis? Eu acho que assim, a gente foi ensinado que o mais rápido é mais admirado, aquele que traz o pensamento, aquele que, né, tem a resposta para tudo. Então, criou-se aí uma armadura, um pensamento de que as pessoas precisam ser sabe tudo, você precisa dominar todos os assuntos, você precisa impor a sua voz, quando, na verdade, a gente pode olhar por um outro prisma, que é o prisma da escuta. Então, sim, se eu estiver pensando enquanto você está falando para eu dar o meu próximo rebate, né, eu não estou te escutando. E quando eu não estou te escutando, a possibilidade de eu cometer erro é muito grande. Né? Então, o ideal sempre é a gente escutar as pessoas para acessar a nossa regulação, né, no nosso córtex pré-frontal. E aí, depois a gente exprimir aí a nossa fala, a nossa posição, e não é isso que a gente vê. No mundo corporativo, principalmente por causa da competitividade. E é esse o trabalho que eu tenho feito com os líderes, né? Legal. Desde 2020 que eu venho aí trabalhando com os líderes das empresas, justamente para provocar essa mudança de mindset. Que bacana. Porque pensando nas empresas, tudo começa na liderança, né? Então, quando a liderança dá o exemplo, é muito mais fácil dos liderados acompanharem aquilo. Tanto é que, né, quando a gente tem líderes que não deixam as pessoas falarem, né, tem comportamentos aí dissonantes, a gente tem liderados infelizes, desengajados, né, que acabam apresentando o mesmo comportamento, porque a gente tem aquela coisa, né, de tipo, a gente não quer reproduzir o comportamento, mas a gente está tão estressado, né, que tem aquela coisa, né, o presidente briga com o diretor, que briga com o gerente, que briga com o liderado, que briga com a secretária, que briga com o boy, que chuta a lata de lixo, sabe assim? Vai cascateando, né? Vai cascateando. Até porque você falou logo no início, né, da questão de olhar para dentro, né? E esse olhar para dentro, né, a pessoa ela já está carregada ali de opiniões, né? Então você poder se abrir a escutar, eu acho isso muito válido, né? Por exemplo, eu tenho uma opinião política, tal, que não convém dizer agora. Eu tenho minha opinião política, eu tenho um colega que é o contraponto dessa minha opinião política. E hoje ele trouxe algumas coisas da opinião política dele que eu falei, pô, faz sentido isso daí que você está falando, né? Pô, que legal. Não seria interessante se, ao invés do pessoal vir sempre tão armado, se pegasse e falar, pô, essa ideia é bacana, cara. Pô, essa ideia aqui é legal, né? E construindo uma nova ideia, né?
ao invés de estar carregado ali de preconceitos sobre algo que não muda, né? Não muda. Tem até um assunto que mais para frente a gente vai discutir aqui, que é o efeito Dunning-Kruger, né? Que é aquele efeito do cara que acha que sabe tudo e, na verdade, ele não sabe nada. Ele só está no topo da sua ignorância. Exato. E aí, Clóvis, Thiago, eu acho que eu vou além no sentido de que nós viemos construindo o nosso comportamento e reforçando os nossos hábitos, né, repetindo esses comportamentos ao longo da nossa vida. E isso foi instituindo crenças dentro da gente. Mudar uma crença, mudar um hábito não é uma tarefa fácil, né? Existe como, e a gente vai até falar um pouquinho disso, existe como, mas a gente precisa querer, a gente precisa entender que a gente pode ser melhor. E é isso que a CNV acaba proporcionando para a gente. Bacana. E justo, né? O tema da live fala desses 4 pilares, né, da CNV. Né? Você explicou aí o que é a CNV, essa questão da comunicação não violenta, saber se comunicar, saber ouvir, né? Olhar para dentro, tal, enfim. Mas e esses 4 pilares aí, o que seriam? Vamos lá. Então, assim, a CNV é uma abordagem que leva a gente se entregar de coração, criando essa ligação com a gente mesmo e com as outras pessoas de uma maneira que a nossa compaixão natural floresça. Então, a CNV ajuda a gente a ajudar o outro também a viver melhor. E por que ela tem se tornado tão popular, né? A gente ainda lida de uma forma muito animal com a nossa impulsividade. Então, normalmente, quando eu falo para as pessoas, eu pergunto, né? Você se considera uma pessoa violenta? Todo mundo para e fala, não, de jeito nenhum, porque a gente considera violência como essas atrocidades que a gente vê. Mas a impulsividade, ela gera violência. Quando você responde alguém de uma forma ríspida, quando você faz alguma coisa que deu errado, você fala, ai, que burra, você está sendo violento também, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que num momento de nervoso, que gera uma impulsividade, a gente sofre o sequestro da amígdala, né? A gente tem um radarzinho aqui no cérebro, meio que na intersecção aqui do nosso cérebro, né, no hipotálamo, que é uma glândula, né, que se chama amígdala, e quando a gente sofre esse sequestro, sabe? Sabe quando você fica nervoso e fecha o hipocampo totalmente, né? Quando a gente não sabe que reação que a gente vai ter e a gente não consegue acessar a nossa regulação, a gente acaba agindo por impulso, baseado no nosso hábito, porque o cérebro vai fazer o que ele está acostumado, né? Então, hoje em dia, as dores da rejeição, por exemplo, são consideradas tão doídas, que levam a gente para esse sequestro da amígdala, como a dor física. E aí, esse radar no nosso cérebro é o que dispara os hormônios para a gente lutar ou fugir numa determinada situação. E o que acontece é que quando a gente reage impulsivamente, a gente faz exatamente isso, né? Então, a gente ou luta ou foge de um determinado conflito. E reagir impulsivamente, que é o que a gente já faz, não deixa a gente acessar novos caminhos neuronais para a gente escolher formas diferentes, para a gente agir de uma outra forma que não seja baseada na violência. Né? Então, é aqui que a CNV apoia a gente, porque existe uma forma de você mudar os seus hábitos, criar novos hábitos, né? E isso a neuroplasticidade traz para a gente. Então, tem como você oferecer novos caminhos neuronais, novas formas para o seu cérebro agir e reagir, e ele se acostumar com essa nova forma, né? Então, a ideia é a velha história do pensar antes de agir. Né? Então, a ideia aqui é a gente abrir um espaço entre os nossos pensamentos e as nossas ações, e nesse meio aqui é que a gente vai encaixar a CNV como se fosse um filtro, sabe? Então, quando você abre esse espaço, aí você fala, bom, mas o que eu vou fazer com esse espaço? É aqui que a gente vai trazer esses novos hábitos para controlar a nossa impulsividade e preparar para receber a CNV. E aí, falando dos 4 pilares, a gente pode começar falando pelo primeiro. Não são passos, não é uma receita de bolo, né? Não é 2 colheres disso, 3 daquilo, né? Mas é uma forma da gente operacionalizar a CNV na nossa vida. E aí, depois, no final do nosso papo, a gente vai ver como isso tudo aglutinado funciona, né? Então, o primeiro pilar da CNV é a observação. Então, o que a CNV pede para a gente? Para a gente separar o que a gente pensa de uma ação
e o que é aquela ação, né? O que está acontecendo. Então, vamos supor que alguém entra aqui de repente e me pega assim. A pessoa vai entrar e falar, gente, eu entrei numa live e, de repente, a convidada estava muito brava. Estava lá né, metendo o dedo na cara dos meninos. Então, quando a gente para separar o nosso pensamento da nossa observação, fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Então, quando você me vê assim, fazendo assim, o que você está vendo? Você está vendo uma mulher com uma feição séria, com a mão na cintura aqui, né? E o dedo em riste. É isso que você está vendo, né? Então, não cabe a gente misturar as duas coisas. Quando a gente mistura, é que dá a confusão. Quando você olha uma coisa e você pensa sobre aquilo e mistura tudo. Isso é que traz a confusão. Então, eu posso falar assim, sei lá, o Thiago sempre chega atrasado. Já peguei o gancho aqui, né? O Thiago sempre chega atrasado. Caramba, tem como eu ver uma pessoa sempre fazendo alguma coisa? Eu tô com essa pessoa 24 horas por dia, que eu vejo essa pessoa sempre fazendo alguma coisa. É aí que a gente vê como a nossa linguagem é acusatória. Como que eu faço para usar o pilar da observação, né? Nesse caso, eu vou falar assim, olha, o Thiago chegou atrasado nos últimos 3 encontros que nós estivemos juntos. Então, a gente relata o fato. E quando a gente relata o fato, contra fatos não há argumentos, né? Então, quando eu chego e falo, e você sempre chega atrasado, isso ofende demais. Mas quando eu falo para você, das últimas 3 vezes que a gente se encontrou, você chegou atrasado, você vai falar, caramba, cheguei mesmo. E por mais que venha aí uma necessidade de defesa depois, mas eu cheguei por causa disso, por causa daquilo, por causa do... É outra coisa. Mas a agressão não partiu da minha fala, entende? Então, por exemplo, eu posso falar assim, o Clóvis é muito dedicado. Esse é um pensamento meu, né? Mas qual que é a observação? O que os meus olhos viram e os meus ouvidos escutaram? O Clóvis contatou todos os convidados das lives do mês de setembro. Ficou à disposição das pessoas, ajudou. Isso é uma observação, né? Então, é importante a gente separar pensamento de observação, porque isso vai me ajudar a avaliar uma situação, né? O fato em si, e tomar uma decisão a partir do que realmente aconteceu, e não do que eu acho que aconteceu. Ou seja, né? Desculpa, não, pode continuar, depois eu comento. Tá bom. Não, rapidinho. O Marshall, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, se você quer deixar qualquer assunto confuso, eu posso te dizer como fazer. Mistura o que eu faço com a maneira que você reage a isso, né? Então, sim, essa nossa linguagem é muito acusatória porque ela está sempre partindo do julgamento. Pode comentar. Bacana. Que você ia falar. Não, achei interessante você fazendo esses paralelos, porque eu fiquei pensando o quanto que a gente realmente cria as nossas opiniões, né, em cima dos fatos. Então, ou seja, eu não estou partindo de uma constatação, que foi o que você falou, né? Não, você trouxe um exemplo, olha, chega atrasado nos últimos encontros, é uma constatação, isso aconteceu de fato. Você só está relatando, né? Que é o contrário de quando você já cria uma opinião baseada em um fato pequenininho. Isso é muito interessante, essa questão da observação, ela é realmente muito forte, né? Para mim, pelo menos, é muito forte, assim. É um ponto de atenção, né? Pensa assim, por exemplo, quando você fala, nossa, filho, você é muito ruim de matemática, você precisa se esforçar. Olha a carga emocional que isso tem. Só que eu posso virar e falar assim, filho, você tirou nota 3 de matemática, você precisa se esforçar. Então, lá no primeiro, quando a criança ouve e fala, nossa, eu sou muito ruim de matemática, eu tirei 3. Qual que é a média? Né? Porque é isso. Porque é impossível ser bom. E é assim que a gente começa a colocar as crenças para dentro, né? Quando a gente fala, filho, você tirou nota 3 de matemática, você precisa se esforçar, porque essa é a observação. Sim. Entende? Legal. Fala, Thiago, você ia falar alguma coisa? Não, é que essa questão da observação, ela vem muito carregada assim, de julgamento, né? Nossa. Sim. E aí é o seguinte, que a CNV é muito legal, porque ela não fala pra gente, olha, você tem que deixar de julgar.
Porque os julgamentos é o que fazem a gente funcionar nesse mundo, né? Eu sempre falo pro pessoal nas aulas, né? Você é meia-noite, você tá numa rua deserta, né? Tá tudo escuro, você tem que entrar numa ruela, seu julgamento vai falar, linda, não vai por ali, né? Então, a gente não tem essa pretensão de falar, ai, não vamos mais julgar. Não é isso, mas a gente vai separar o nosso pensamento da nossa observação para ficar mais fácil, porque quando a gente está no auge das emoções, o sequestro da amígdala está chegando, fazer essas observações ajuda a gente a ser mais racional, a ser mais pé no chão, né, diante dos fatos que estão acontecendo. Fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, eu cresci, né, ouvindo, eu morava no Rio, né, e minha família sempre falava, você é sócia da Light, apaga a luz. Então, eu cresci sendo a louca que sai de um quarto para o apaga a luz, né? Eu já cheguei até em empresa apagar a luz. Tipo, gente, a luz está acesa, apaga a luz. Regina, eu te entendo, porque eu também já fiz isso. Aí, menino, beleza. Aí eu casei, né? E eu casei com uma pessoa que não teve essa construção de peso, de tem que apagar a luz, né? E aí, no começo, a gente brigava. Às vezes, até eu mesma deixava a luz acesa. Eu falava, você deixou a luz acesa. E aí, a gente, né? Por isso que eu falei que a CNV salva casamentos. A gente foi entendendo como que as coisas podem funcionar. E hoje, por exemplo, quando a luz está acesa, tanto eu quanto o André, a gente fala, a luz do banheiro ficou acesa. Tem algum motivo? Porque, por exemplo, eu tô voltando lá, né? Eu só vim pegar um negócio, já tô indo. Achei que você estava indo lá. Ou simplesmente eu esqueci. Né? Então, a gente não parte do julgamento, a gente parte dessa constatação. A luz está acesa. Né? Então, isso ajuda muito, principalmente nas empresas. Né? Eu dei uma consultoria agora, falando sobre feedback, e a pessoa precisava fazer um feedback duro. E aí eu falei, o que você quer falar exatamente? Aí a pessoa trouxe toda aquela carga emocional e tal. Eu falei, vamos experimentar pela CNV? Traz o fato. Qual é a observação? Porque quando a gente vem com o julgamento, a gente vem com o nosso pensamento, a gente perde a pessoa na linha 1. Né? Quando você chega, por exemplo, para alguém e fala, nós precisamos conversar. Pronto, acabou o mundo. Não é? Então, a gente precisa manter aquela pessoa conectada com a gente na conversa. E não é criar um storytelling, não é isso. É simplesmente começar pela observação daquilo que você quer trazer. Né? Então, esse é o primeiro passo para a gente operacionalizar a CNV, e aí a gente já pode ir para o segundo, a menos que vocês tenham aí os comentários. Não, então, primeiro passo, né, pessoal, porque chegou um pessoal agora, então, o primeiro pilar, né, que hoje nós vamos tratar aqui dos 4 pilares, então, o primeiro pilar, a questão da observação, é o pontapé inicial, né, Regina, é o pontapé inicial ali para você começar um diálogo, e aí é, de novo, aquela questão, né, observar bem ali a questão do ambiente, né, para aí, o que você falou é exatamente isso, né, eu lembro exatamente, assim, meu pai tá de volta aí, ficou viajando um tempo, ele não perde as lives, então eu tenho certeza que ele tá assistindo. E, cara, quando meu pai falava, a gente tem que conversar, nossa senhora. O mundo ali não acaba? O mundo acaba. Não, o mundo acaba ali e tal, hoje a gente sofre o sequestro da amígdala, fecha tudo. Exato, aí ali já, meu Deus do céu, na hora que ele chegava, já ficava apavorado, né? Então, quer dizer, e às vezes nem era tudo aquilo, porque eu não sei vocês, mas eu sempre imagino o pior cenário possível. Né? Quando fala assim, eu já imagino o pior cenário possível. E quando um chefe, por exemplo, chega assim, né? Você que trabalha muito na questão de consultoria, né? Ali em empresas, né? Em lideranças, eu acredito que deve acontecer muito nisso. Não, a gente precisa conversar. Nossa, já muda. Eu sou professor, sou coordenador de curso também, e eu fiz isso essa noite, né? Tinha uma aluna lá tal que eu precisava falar com ela um outro assunto. Eu falei, a gente precisa conversar. Nossa, ela veio assustada. Nossa, o que foi, professor? Eu falei, que eu fiz, né? Eu só preciso te passar a programação de sábado, que sábado tem aula. Ela, nossa, professor, não faz mais isso não. Tal. Na hora que você falou isso, eu lembrei. Eu falei, não, desculpa, não era a intenção. Ela falou, nossa, já estava pensando um monte de coisa aqui e tal. Aí, mas enfim, né? Mas a gente legal, é muito machucado nesse sentido, viu, Thiago? Né? A gente é muito machucado. Então, quem está trazendo
não sente nada, né? Porque afinal de contas, lá dentrinho no seu coração, na sua cabeça, eu preciso falar com você. Tá tudo bem. Mas o outro lado, nossa, o outro lado sofre demais, porque a gente tá, né? Eu sempre falo que a gente vive numa sociedade que tá adoecida, né? Sim. Que precisa de mais carinho. Então, quando a gente começa substituindo algumas frases, isso ajuda muito. Então, né? Tipo, ai, queria muito falar com você uma coisa bem legal depois no final. Você me espera? Pronto, a pessoa já sabe que é uma coisa legal. Ufa, beleza. O máximo que vai gerar um pouquinho de ansiedade para ela saber o que é por causa da curiosidade. Então, é legal a gente pensar em como a pessoa vai receber aquilo também, né? Aquela mensagem. Legal, legal. Bacana que a gente vai se policiando, né, Clóvis? Com Bacana isso. certeza. E até, a gente até volta para aquele ponto, né? Então, como que eu gostaria de receber essa informação, né? Talvez a partir desse passo, né? Vou passar de uma forma que eu acho que ficaria legal para eu receber. E aí é mais tranquilo. Isso não garante nada, é lógico, mas eu acho que dá uma diminuída, assim, né? Pode amenizar um pouco, sei lá, um risco da pessoa ficar se sentindo mal, alguma coisa nesse sentido. Verdade. Então, A CNV, observação. a CNV, ela é uma linguagem cuidadosa. Sim. A gente está sempre pensando na gente e nas outras pessoas, né? Então, por isso que ela tem todo esse viés de cuidado por trás, para gerar a conexão humana, né? Perfeito. Muito bom. Muito bom, meninos. Então, Vamos lá. vamos para o segundo pilar, né? Vamos. O segundo pilar são os sentimentos, né? Porque diante das situações, essas situações geram sentimentos na gente, né? Então, olhar para o sentimento que uma determinada situação gera na gente é importante, né? Só que o que acontece? Quem aqui, quando era criança, a mãe falou: filho, senta aqui, né? O que você está sentindo? Né? Pelo menos lá em casa era a conversa da Havaiana, né? Então, a gente não foi ensinado a identificar os nossos sentimentos, a entender, a nomear esses sentimentos, né? Então é importante a gente fazer isso, porque normalmente a gente está mais confortável no lugar de quem está acusando, de quem está apontando o dedinho, de quem está se defendendo. É mais difícil quando você está no lugar de falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso ser escutado, eu preciso de um tempo. É mais difícil porque leva a gente para um lugar vulnerável que a gente não sabe lidar, porque a gente não aprendeu a falar sobre os nossos sentimentos, né? Então é importante a gente saber o que a gente está sentindo. Se perguntar sobre sentimento é sempre importante. E se a gente perguntar sobre sentimento para as pessoas, elas vão falar assim: ah, eu tô triste, feliz, alegre, com medo, tipo no filme Divertidamente, que eles trazem as emoções básicas, né? Mas existem diversas palavras que ampliam o nosso vocabulário e aí nomeiam o que a gente está sentindo, né? Então, se a gente não dá nome para o que a gente está sentindo, é como se aquilo não existisse. E existe uma lista de sentimentos que cobre boa parte do que a gente sente, né? Inclusive, o Thiago, coloca o link aqui para o pessoal, se eles quiserem baixar a lista de sentimentos e de necessidades que a gente vai falar daqui a pouco, tá no Linktree, lá do meu Insta. Então, põe o linkzinho aqui, beleza. Então, por exemplo, quando você me pergunta se eu estou me sentindo bem, né? Eu posso dizer que sim, mas como que eu estou me sentindo de verdade? Será que eu estou calma? Será que eu estou tranquila? Será que eu estou em paz? Né? Então, existem muitas palavras que traduzem exatamente o que eu estou sentindo, e isso me ajuda a me conhecer melhor, né? Como ajuda também a gente entender melhor como o outro está. Então, a CNV é a gente se comunicar de uma forma desarmada, mais humana. E se tem uma coisa que é humana, é a gente ter sentimento, né? Então, por isso que a CNV incentiva a gente a entender, reconhecer, dar nome para os nossos sentimentos, porque eles são o pano de fundo das nossas emoções, né? Do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente faz. E aí fica difícil a gente se comunicar com clareza com as pessoas se a gente não tem clareza do que a gente está sentindo. Né? Então é importante a gente olhar para os nossos sentimentos. E até olhar para os nossos sentimentos gera situações desafiadoras, né? Porque uma estratégia que os nossos pensamentos têm
para não deixar a gente ir para o campo da vulnerabilidade, não olhar para o que a gente fez, é a gente continuar olhando para o que o outro fez. Né? Então, lá na lista de sentimentos, vocês vão ver que lá embaixo tem uma listinha menor, que é uma lista que a gente chama de pseudo-sentimentos, que é quando a gente fala como a gente está se sentindo, mas aquela palavra não fala da gente, fala do outro. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu me sinto triste, eu estou falando de mim. Quando eu falo assim, eu me sinto muito criticada, então alguém me criticou. Então, eu continuo falando do outro, né? E Sim. Aí, a proposta da CNV é a gente olhar para a gente, né? E qual é o nosso papel naquele conflito, naquela situação, e como que a gente pode resolver, né? Então, quando a gente usa essas palavras que são mais carregadas de emoção, eu me sinto criticada, eu me sinto pressionada, você vai continuar investigando. Caramba, eu tô me sentindo criticada? Será que eu tô me sentindo impotente? Será que eu tô me sentindo preocupada? Esses são sentimentos que falam sobre mim, né? Então, às vezes eu posso falar assim, nossa, tô sentindo que, sei lá, vai chover hoje, né? Eu falo assim, tô sentindo que vai chover hoje, aonde está o sentimento dessa frase? Então, muitas vezes a gente usa o verbo sentir, mas você não está expressando um sentimento, você está expressando um pensamento. Então, para você expressar um sentimento, você vai falar, eu sinto, eu me sinto. Então, eu sinto tristeza, eu me sinto animada, né? Para você expressar um sentimento. Por quê? Porque senão eu quero pensar como eu me sinto, mas eu acabo confundindo com os meus pensamentos, as minhas opiniões, né, as minhas impressões, e fica tudo confuso mesmo, né? Então, pensamento não é sentimento, eles são pistas para a gente encontrar esses sentimentos e, consequentemente, né, as nossas necessidades. Então, a ideia é sempre a gente investigar até a gente entender quando está falando da gente, né? Então, é mais fácil. Quando eu falo assim, quando eu penso, puxa, meu chefe quer me demitir, né? Eu falo assim, tô sentindo que meu chefe quer me demitir. Não tô sentindo isso, né? Eu tô me sentindo insegura, eu tô me sentindo envergonhada, impotente, são outras coisas. Então, quando a gente está diante de uma situação e a gente separa o nosso pensamento da observação, o próximo passo é a gente entender como a gente está se sentindo diante daquela situação, daquele desafio. Por isso que é importante a gente olhar para os nossos sentimentos. Perfeito. Pessoal, só reforçando aqui, ó, o link que tá aí na tela para vocês, tá? Vocês entrem aí lá no Linktree, né? Já aproveita e já segue lá. É Dare Station? Dare Station, né? Tem muito conteúdo bacana, já tô seguindo lá, tô gostando bastante. E lá no Linktree tem a parte do CNV, que é a lista de sentimentos e necessidades. Só clicar no link lá, vocês vão conseguir download gratuito desse material aí, né, que está sendo exposto para vocês aqui pela querida Regina, que eu estou adorando essa live aí, estou aprendendo bastante, estou anotando um monte de coisa aqui, bem legal. Bem legal. Eu, quanto professor, eu preciso trabalhar a CNV, né? Senão eu fico assustando os alunos à toa aí, né, Clóvis? Não, e a Regina comentou nessa questão do desarmar, né? Eu achei muito legal essa fala, porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando sobre projeção positiva, não sei o que, tudo mais, né? Ela falou, às vezes a gente vai conversar com alguém e você já cria uma armadura, né? Já cria toda uma situação que, cara, é totalmente desnecessária, né? Você fala, não, porque eu vou lá conversar, e aí você coloca uma carga emocional tão pesada daquilo que era só para ser um bate-papo, às vezes é só uma conversa, tudo bem, que seja uma resolução de alguma coisa, profissional, pessoal, enfim, não importa. Mas às vezes não precisa, né? E aí você falando me remeteu a essa situação que eu falei, cara, como que dá para a gente projetar então essa leveza, né? De olhar, legal, quero conversar com essa pessoa, o que eu estou sentindo, né? Qual é o sentimento que eu vou levar para essa conversa? Como é que eu me preparo para ter essa conversa? Ainda que seja um assunto delicado, vamos lá, né? Às vezes não é só um bate-papo, é um assunto que realmente requer uma certa atenção. Mas ok, como é que eu me preparo para isso totalmente desarmado, né? Então, você falando aí, eu fiquei reverberando aqui na fala. Muito interessante, legal. Legal, porque a CNV, ela trabalha a nossa autenticidade, né? E assim, a gente também aprendeu que para a gente sobreviver nesse mundo, a gente tem que usar umas máscaras de vez em quando, né?
E agora o movimento é contrário. O movimento é você porque você é você, né? Então, a sua autenticidade fala mais alto. Essa é a sua impressão digital, essa é a sua marca registrada. Sim. E aí é você, humano, Sim. com todos os sentimentos que permeiam ali a sua atuação, né? Então, conviver com a vulnerabilidade não é ruim, pelo contrário, se a gente fizer direitinho, a gente usa a nossa vulnerabilidade a nosso favor. E a CNV ajuda a gente a fazer isso. Muito bom. Legal. Muito bom. Belezinha? Eu vi ali no fundo ali um livro da Brené Brown, que ela fala muito Isso. sobre isso. Isso, o livro Ela da fala Brené. muito sobre essa questão da vulnerabilidade. Legal. Exato. Eu ofereço um curso, ministro um curso que se chama A Essência da Liderança, que é para pessoas que já são líderes ou que estão se preparando para ocupar essa posição, né? E aí, nesse curso, eu uso bastante, né, uma série de dados das pesquisas da Brené, justamente para apoiar as pessoas, não para elas aprenderem a fazer um planejamento estratégico, calcular um ROI, não é isso, mas justamente para elas entenderem sobre as competências relacionais e comportamentais que orbitam a liderança. Sim. Né? Então, a gente precisa, para a gente ser um bom líder, a gente precisa ser um bom ser humano, né? Com toda certeza. Sensacional. Com certeza. Muito bom, meninos. Então, vamos lá? Pro pilar 3, então? Vamos. Agora é o de necessidades. Agora a gente vai falar das necessidades. Então, assim, falamos dos sentimentos, e os sentimentos, eles têm uma inteligência, né? Eles são usados pelas nossas necessidades humanas para dizer se elas estão sendo atendidas ou não, né? Então, quando, diante de uma situação, a gente tem um sentimento confortável, porque, veja bem, os sentimentos, eles não são positivos ou negativos, né? Eles não têm essa polaridade. Então, quando os sentimentos são confortáveis, eles podem levar a gente a necessidades atendidas. Quando os sentimentos são desconfortáveis, é porque alguma necessidade nossa não está atendida. Então, por exemplo, eu fico muito feliz quando uma amiga me liga, né, do nada, assim, para saber como eu tô. Então, o meu sentimento é de felicidade e isso está conectado com uma necessidade minha atendida, que é de afeto. Eu fico muito animada quando alguém me chama, por exemplo, para tirar uma dúvida. Por quê? Porque isso está conectado com a minha necessidade de contribuição. Agora, por exemplo, quando chega no fim do quarter, e agora teve virada de quarter, né? Quando chega no fim do quarter e eu estou exausta, aí essa exaustão, né, esse sentimento desconfortável, tá conectado com a minha necessidade de descanso que não está atendida. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, meu filho gritar, eu fico estressada, mas eu não estou estressada porque é culpa da criança, né? Eu estou estressada porque a minha necessidade de descanso não está atendida. Então, tudo que a gente faz na tentativa de atender as nossas necessidades, né? Quando eu almoço, eu estou movida pela fome, né? Minha necessidade de alimento. Quando eu durmo, de descanso. Quando eu trabalho, pode ser realização, pode ser sustento. E aí, para a gente também ter um pouco mais de vocabulário para entender as nossas necessidades, nesse mesmo link que você passou, tem uma lista que cobre boa parte das necessidades humanas, que todos temos, né? Independente de cor, raça, religião, todos temos. Necessidade de liberdade, de autonomia, de descanso, de alimento. Quem que não precisa disso? Né? Então, as necessidades, elas tornam a gente mais próspero, né? E se eu vejo, por exemplo, alguém cansado, e essa é a beleza da CNV, se eu vejo alguém cansado, eu não vou falar, nossa, que pessoa mole, né? Que situação. Não. Se eu vejo alguém cansado, é porque essa necessidade nessa pessoa não está atendida. E se eu estou descansada, é porque essa necessidade em mim está atendida. Então, quando a gente entende as necessidades que motivam aí o nosso comportamento das outras pessoas, a gente passa a se entender melhor e a gente passa a entender o outro melhor. E aí você fala, nossa, Regina, mas se tudo, né, está baseado nas necessidades humanas universais, por que tem tanta divergência? Por que as pessoas agem de formas tão diferentes, né? E aí, o que difere são as estratégias que a gente usa, né, para atender as nossas necessidades. Um exemplo bem bobo que eu gosto de dar nas minhas aulas também é tipo assim, eu tô com fome. Se eu chego e falo assim, gente, eu tô com fome. Então, o Thiago pode falar para mim, bebe um copo d'água que passa.
Normalmente quem fala isso é quem está de dieta, né? Toma um copo d'água que passa. Ou então, aí o Clóvis pode virar para mim e falar assim, ai, come um chocolatinho. Ou alguém pode falar, come uma banana. E eu vou falar, não, gente, eu preciso de um prato de comida. Então, todas essas são estratégias para matar a fome. E aí, é aí que a gente diverge. O importante é a gente sempre buscar que necessidades que a gente está tentando atender quando a gente faz o que a gente faz, fala o que a gente fala, pensa o que a gente pensa, né? Por que eu quero um docinho depois do almoço? Eu preciso entender o que está motivando isso, né? E a gente vive agindo de forma inconsciente, sem saber os motivos aí pelos quais a gente faz o que a gente faz. E aí é muito difícil a gente entender as nossas necessidades reais se a gente não sabe quais elas são. Às vezes eu, no meio da tarde, né, trabalhando em casa, eu vou ali, abro a geladeira, fico olhando, aí o André fala, mas o que você quer? Eu falo, ai, tô com uma fome de alguma coisa que eu não sei o que é. Será que é fome? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, né? Então, ainda falando sobre necessidade nesse sentido, é importante a gente entender que existem estratégias diferentes para atender as necessidades. Vocês querem comentar um pouquinho em cima disso? É o que eu te falei, eu tô assim, né, nessa live aqui, como eu falei para você, eu falei, não, deixa, eu não vou estudar, não vou fazer a lição de casa, que sempre eu faço antes, só para ouvir eu aprendendo mais, né? E nossa, a gente vai vendo, né? A gente vai avaliando assim quantas coisas, né, que a CNV de fato ela pode mudar a nossa vida, né? Quando você falou da questão de salvar o casamento, não é exagero, Não, né? não é exagero. Não é exagero. Porque, poxa, você tá todo dia ali com a pessoa, né? Você saber se comunicar com ela, poxa, é fundamental, né? E é incrível que cada ponto, né, que você tá colocando aqui pra gente, você falou o primeiro pilar, a questão da observação, pilar 2, questão do sentimento, pilar 3, questão da necessidade, tudo volta à questão do autoconhecimento, né? De você olhar para dentro e você se perceber, né? Porque a partir do momento que você se percebe mais, né, você vai oferecer algo melhor ali, né? Então, hoje eu só tô aprendendo mesmo, bastante, inclusive. Você trouxe um Não, negócio interessante, rapidinho, Cláudio, você trouxe um negócio fica interessante que é tranquilo. assim, normalmente a gente faz um curso, aprende uma coisa nova, fica esperando uma oportunidade para usar, né? E a CNV é maravilhosa, porque a gente vai terminar aqui, vai para a sala do lado, encontrar quem mora com a gente, já vai poder usar a CNV. É mais ou menos isso. E parece que a gente se dá uma permissão para ser quem a gente é com as pessoas que a gente ama, né? Então, nada mais justo que a gente comece a mudar os nossos hábitos, né, a partir dessas relações mais próximas, porque é isso que vai sustentar a nossa mudança na rua também. Não, bem legal, e até como o Thiago falou, né, do autoconhecimento, e eu estava pensando aqui, não à toa o primeiro pilar, que é o primeiro sempre é o alicerce, né, a base mais forte ali, para que os outros se desenvolvam, na minha visão pelo menos, é a observação, porque se você pegar a observação, ela por si só já tem uma complexidade maravilhosa, né, e tem um poder de transformação para a nossa vida, se bem utilizada, que eu acho que é sensacional. Quando nós vamos para os sentimentos, é a mesma coisa. Qual que é a base do entender o sentimento? É observar. Né? É uma auto-observação. E aí, quando nós vamos para a necessidade, é a mesma coisa. Né? Então, a observação ela vem acompanhando as outras necessidades para que você entenda o que é que você está sentindo, qual que é a necessidade que não está sendo atendida. Então, acho que tudo passa pela observação. E essa observação é que vai gerando a transformação, automaticamente o autoconhecimento. Eu também estou igual ao Thiago, estou só aqui aprendendo. É muito legal, né? Porque, por exemplo, a gente pensa assim, quando eu perco a linha e grito com alguém, a minha necessidade pode estar ligada a uma escuta, né? Que as pessoas, sei lá, me levem em consideração. Quando um adolescente fala, você não manda em mim, né? Que necessidade que ele está tentando proteger? Autonomia, talvez? Né? Então, é importante a gente olhar para isso. Mas aí, quando o filho grita, né, para proteger a autonomia, e os pais gritam para proteger, né, o cuidado, gente, essa é a forma mais trágica de tentar conexão, porque não tem conexão na violência. Né? O que dá vontade de fazer nessa gritaria? Dá uns tapas, né? Tipo, gritou comigo, boca dura. Pá, toma aqui, né? Por quê? Porque a gente aprendeu a dar limite, a ensinar, a corrigir na violência.
né? Então, a gente não está acostumada a olhar para as nossas necessidades, a gente foge desse lugar vulnerável, né? Que eu tinha comentado, que é tipo, eu preciso ser escutado. É muito mais fácil, mais poderoso quando a gente fala, você não me escuta. Então, é essa mudança de paradigma que a CNV propõe, né? Então, se as suas falas estiverem conectadas com as suas necessidades, você vai ter uma maior compreensão do que você está realmente fazendo. E a CNV vai ajudar a controlar um pouco dessa impulsividade, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar assim, ó, imagina uma situação, né? Todo mundo que está aqui, vocês, imagina uma situação que você não agiu bem com alguém. E a gente sabe, né, quando a gente não agiu bem com alguém. Então, imagina uma situação. E aí, pensa no que você estava tentando cuidar naquele momento. Isso ajuda muito na nossa autoconexão, no nosso autoconhecimento. Isso ajuda também a gente praticar um pouquinho de autoamor. Entender que a gente acabou agindo daquela forma porque a gente estava tentando proteger algo. Tem uma necessidade não atendida ali. A gente precisa trabalhar nas estratégias que a gente está usando para isso. Do mesmo jeito, quando a gente pensa em alguém que não agiu bem com a gente, né? E isso fica martelandinho lá dentro, né? O que a pessoa estava tentando cuidar naquele momento, né? Que necessidades humanas universais ela estava cuidando que levou ela a agir daquela forma. E quando você entende isso, né? A gente acaba buscando formas de lidar com essa situação, né? Então, a CNV acaba levando a gente para esse lugar. Quando a gente, por exemplo, está com pressa e o farol fecha, a gente fica muito bravo, porque a gente vai se atrasar para um compromisso. Mas se a gente estiver conversando com um amigo e o farol fechar, isso é ótimo. Então, nessa linguagem acusatória, violenta, de culpa, a minha raiva está lá no farol que fechou, né? Na linguagem aí das necessidades humanas universais, a causa da minha raiva foi a minha necessidade não atendida de pontualidade, por exemplo, né? Então, na linguagem da CNV, a gente entende que a gente é responsável pelos nossos sentimentos, né? A gente não é responsável pelos sentimentos das pessoas, nem elas pelos nossos. A gente pode despertar sentimentos nas pessoas, né? Mas as necessidades delas é que vão determinar o que elas vão sentir, se as necessidades estão atendidas ou não. A história da pessoa que vira e fala bom dia, você fala bom dia. No dia seguinte, você tá, sei lá, estressado, aconteceu alguma coisa, a pessoa fala bom dia, você fala bom dia por quê? Só se for para você, né? Então, são as minhas necessidades não atendidas que vão ditar, né? Então, se eu sinto raiva porque alguém fez alguma coisa, eu preciso saber que necessidade minha não está sendo atendida, que me levou a me sentir daquela forma, né? Então, por exemplo, pela CNV, Por isso a eu vou importância da falar observação, né? total. Na CNV eu vou falar, olha, eu me senti frustrada porque começou a chover, aumentou o trânsito e a minha necessidade de pontualidade não foi atendida. E não todo mundo que quando chove dirige mal, né, porque é braço duro, não sei o quê. Não tem como colocar a culpa nas outras pessoas. É a nossa necessidade que vai ditar isso ou não, né? Então a gente precisa voltar para dentro de casa, né, para dentro da nossa humanidade. Então esse é mais ou menos um resuminho aqui das necessidades. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Fran, eu vou passar aqui para você, que ela falou o seguinte: como posso fortalecer a minha CNV dia a dia, já que é super difícil mudar um hábito? Fran, super obrigada pela sua pergunta, e é muito pertinente, porque a coisa mais difícil é a gente mudar um hábito, né? Sim. Mas o que acontece? Normalmente, o que a gente quer? A gente quer dormir hoje e amanhã acordar, né? Agora eu só falo a linguagem da CNV, e não é bem assim. A gente precisa pequenos passos, a gente precisa começar observando as situações, a gente precisa começar a pensar antes de agir ou de reagir. É aquele tempinho que você tira para respirar. Então, o que leva a gente a ser impulsivo, né? Quando alguma coisa acontece e a gente sofre esse sequestro da amígdala, né, que é quando a gente fica cego e responde de qualquer jeito, por exemplo, ou tem essa vontade imensa de responder de uma forma mais grosseira, assim, né? Eu tenho que colocar a pessoa no lugar dela, a gente precisa respirar, é a primeira coisa, né? Então, tem uma pesquisadora que se chama Jill Taylor,
E ela fala que a gente precisa de 90 segundos entre sofrer o sequestro da amígdala e voltar para a nossa regulação emocional. 90 segundos. Significa que você precisa, tipo, desse pequeno 1 minuto e meio, né, para que você possa se conectar com a sua vontade de fazer diferente. E aí existem várias formas, né? Se você estiver ali numa situação extremamente desafiadora e você conseguir criar um espaço, super vale. Então, sei lá, você está na empresa e aí você está sentindo que o sequestro da amígdala está chegando, alguma coisa está para acontecer. Você pode pedir, falar, eu preciso ir ao banheiro. Toma um copo d'água, fala, vou buscar um café para a gente continuar essa conversa, para você poder respirar, criar esse espaço para o seu cérebro acessar a regulação e você agir de uma forma intencional, que é o que a gente está buscando. Né? No híbrido, a gente pode fechar a câmera, né? Falar, ai, gente, aconteceu uma situação aqui, só um minutinho. Fecha a câmera, respira, vê o que você vai fazer intencionalmente e volta para essa conversa. Em casa é mais fácil, né? Porque a gente está com a nossa família, a gente pode falar, eu não estou no momento ideal para responder isso para você. Vamos voltar nessa conversa depois. Entende? Então, são pequeninos movimentos que vão mostrar para o nosso cérebro que existe uma forma diferente para a gente reagir. Me conta aqui, comenta aqui se essa resposta atendeu a sua necessidade, por favor. Obrigado, Regina. Obrigado, Fran, pela colaboração. E é isso aí. Manda aí, Fran. Se atendeu, qualquer coisa, vamos trabalhar essa comunicação aí. Mas bacana, Regina, né? Cara, essa questão mesmo, né, que a gente vê, né? A pessoa não tá bem, ela vai transferindo isso e vai virando um ciclo vicioso, né? Um sendo arrogante com o outro, tal. E eu acho que nem nós falamos logo lá atrás, né? Essa questão da discussão desse período que a gente está passando, né? Eu acho assim, qualquer, né? Por favor, você me corrija, você é especialista da área e tal. Acho que qualquer discussão ela é positiva, desde que seja pautada em cima do respeito às ideias alheias, né? Porque ninguém é o dono da verdade, né? Todo mundo, né, tem o seu ponto de vista, todo mundo tem a sua criação, tem as suas crenças, tem, né, que você muito bem citou aí, toda a sua construção para chegar naquela ideia, né? Enfim, não que isso não possa mudar, mas é óbvio que a pessoa tem que estar aberta para isso, né? Porque hoje a gente também vê certas pessoas que você não consegue discutir, né? Não existe uma discussão saudável, porque não importa o que você fala, você sempre está errado, né? Às vezes a gente se depara, independente do assunto que seja, você sempre está errado. Aí chega uma hora que fica insustentável esse, não é diálogo, né? Esse monólogo aí, porque eu vi o cara falar, a pessoa falar, se torna uma coisa muito chata, né? Porque só ela tá coberta de razão, né? Ô, Ti, aí a gente entra numa outra conversa para uma outra live que é para falar sobre mindset, sabe? Porque as pessoas que têm um mindset fixo, que tá ali fechado naquela ideia, elas não conseguem ampliar o campo de visão. Elas estão muito conectadas ali com as crenças, né? E elas estão defendendo necessidades delas. Elas não só que elas não se permitem, né, entender que o mundo pode ser maior. Você não precisa mudar a sua opinião, só considerar que existem outras opiniões. E isso é uma característica do mindset de crescimento. Por isso que eu falei que é papo para outra live. É verdade. Né, tem um livro muito bom, né, da Carol Dweck, né? Isso. Mindset, a nova psicologia do sucesso. É a bíblia do mindset, né? Sim. E quando, assim, por exemplo, a Fran respondeu aqui que atendeu sim. Muito obrigado. Que bom. A gente que agradece, Fran, pela colaboração. E aí, é normal, por exemplo, quando essa pessoa ela não se abre, que ela se torne uma pessoa extremamente arrogante, ignorante, preconceituosa em cima daquilo, né? Que é o que a gente muito tá acompanhando agora, né? Você não concorda com uma ideia, e aí vem a questão da agressividade, né? Exatamente. Posso completar antes de você responder, Regina? Pode. Só fazer um... Não, pegando até essa fala do Tiago, mesmo anterior, a impressão que eu tenho também, aí acho que está ligado, parece que as relações hoje, as comunicações, elas estão baseadas em um poder, né? Eu preciso ter aquele poder de mostrar para outra pessoa que a minha comunicação, a minha fala é mais importante, que, enfim, e aí acho que isso que distancia um pouco, né?
E acho que a CNV, pelo que você está falando, ela vem quebrar esse paradigma, né? De falar, não precisa ser baseada no poder, pode ser baseada no entendimento e na conexão, né? Que é um pouco disso que o Thiago está falando. Senão realmente fica um monólogo e parece que é uma conversa que tem uma fala dos dois lados, mas não gera, né? Não cresce, né? Não prospera. Exato. Mas quando que você vai pegar essa pessoa? Quando você vira para ela e fala, olha, eu te escuto. Quando você não me escuta e eu não consigo expor as minhas ideias, isso me deixa frustrado, porque eu gostaria de trocar com você e eu não estou conseguindo. Será que você estaria disposto, né, a me dar 5 minutos de espaço de fala para, de repente, trocar? Entende que quando a gente usa CNV, a pessoa se sensibiliza e se sensibiliza mesmo. Por quê? Porque ninguém acorda de manhã falando hoje eu vou escancarar e ferrar a vida de Deus e o mundo. Ninguém quer ser algoz de ninguém. Né? Então, quando você fala, você traz o seu sentimento, você traz a sua necessidade, dá um baque na pessoa. Uhum. E é inconsciente, a pessoa fala, caramba, tá bom, pode falar. Né? Mesmo que seja assim, tá bom, pode falar. E aí você traz a sua opinião e aí a coisa minimamente começa a andar. Porque também se a gente vira as costas e a gente não insiste, a gente perde aquela pessoa. E quando... Não, gente, a gente sabe, né? Quantos grupos de família foram desfeitos por causa disso. Então, é mais fácil quando a gente tenta se conectar e você não está lutando, você não está tentando convencer o outro. A CNV não é para convencer o outro. Eu tinha uma amiga que falava isso. Aí me ajuda a falar esse negócio que eu quero falar aqui pela CNV? Não é, a gente não vai manipular as pessoas por meio da CNV, a gente vai se conectar. É aonde você vai abrir um espaço para que vocês se conectem e achem um ponto, né, para que vocês possam se apoiar mutuamente. Então é mais por aí mesmo. Nossa, muito bom. Beleza? Vamos para o último? Vamos lá para o pilar 4. Vamos para o último. Vamos para o pilar 4, são os pedidos. Então, assim, ó, depois que você focou no fato, né, separou aí a sua observação, a gente separou de pensamento, a gente identificou sentimentos, necessidades, as necessidades que estão atendidas ou não, né? A gente pode passar para esse quarto pilar, que são os pedidos. E, normalmente, como que a gente faz, né? O que é um pedido? Você pode fazer tal coisa para mim? Faz assim, faz assado. Isso é um pedido de ação. A CNV, ela propõe um pedido de conexão. Então, assim, tudo que a gente faz tem um pedido por trás. Se eu falo bom dia, eu estou esperando que você me fale um bom dia. Oi, estou esperando um oi. Então, tudo que a gente faz tem um pedidinho por trás. Só que esse pedido, ele precisa cumprir 3 itens. Primeiro, ele precisa ter uma linguagem positiva, né? E a linguagem positiva é falar o que eu quero e não o que eu não quero, né? Então, às vezes a gente fala, olha, eu não quero te deixar numa situação difícil. Bom, então fala o que você quer, né? Eu falo muito isso, tipo, à noite eu falo, eu não quero carne, eu não quero macarrão, eu não quero sopa. O André fala, me fala o que você quer, né? Então, tipo, eu não quero trabalhar hoje. Mas o que você quer fazer? Você quer dormir? Você quer sair com as crianças? Você quer descansar? O que você quer fazer? Eu não sei. Putz, se eu não sei, eu não tenho como atender a minha necessidade, né? Quando, por exemplo, você fala para uma criança, para de correr, porque criança é toda assim, né? Sempre correndo. Para de correr, ela para, mas ela começa a pular. Aí você fala, para de pular, ela começa a rodopiar. O que faria sentido, né? Criancinha linda, anda aqui do meu lado. Isso é um pedido positivo, né? Então, o objetivo da gente usar uma linguagem positiva quando a gente faz um pedido é não dar espaço para o mal entendido. E aí, para os esotéricos, né? Para as pessoas mais conectadas com a espiritualidade, dizem que o universo não entende, não, né? Então, se você falar, eu não posso perder a hora amanhã, o universo entende, eu posso perder a hora amanhã. E aí dá tudo errado. Então, a gente precisa usar uma linguagem mais positiva. Eu quero acordar na hora, eu quero acordar cedo, eu quero fazer tal coisa. E isso ajuda muito a minimizar o mal entendido, né? O outro ponto é que esse pedido ele precisa gerar uma ação concreta, específica mesmo. E eu gosto muito desse exemplo que eu trago, porque é assim, fulano, vai lá, arruma a sala de reunião. Aí o fulano entra lá, arruma as cadeiras, né? E sai. O que você queria? Você queria que ele visse se tem
folha no flip chart, se as canetas estão funcionando, se o projetor está funcionando, se a luz está funcionando, né? Então, se tem café, se tem xícara. Então, arrumar a sala pode ser muito diferente para as pessoas. Então, o que você pode fazer para minimizar? A Brené fala muito isso, né? Defina como feito. Como que você define como feito? Fulano, você pode ir lá ver se a sala de reunião está organizada? Ver se tem papel, se as canetas estão funcionando, se o projetor está funcionando, se tem café. Deixa tudo pronto para a gente receber o cliente. Pronto, você definiu como feito. É muito mais fácil a pessoa ir lá e cobrir tudo, né? O que você está esperando. Então, essa é a ação concreta que você solicita num pedido. E, por fim, que ele seja realizável aí no momento presente, né? Então, dizer o que você precisa. O que não pode quando você vai fazer um pedido? Disfarçar esse pedido como exigência, né? E aí é muito ruim. Então, por exemplo, vamos supor, né? O Clóvis vira e fala: ai, Regina, você gostaria de fazer uma live aqui no canal e tal? Falar: ai, Clóvis, me desculpa, eu tô lotada. Nossa, hein? Abrir um espaço para você e nem para você aceitar, o que te custa? Isso não era um pedido, era uma exigência. Né? E muitas vezes a gente faz isso. Ah, quer almoçar comigo amanhã? Ah, eu não posso, marquei com a fulana. Poxa, você nunca vai, né? Que absurdo. Então, o pedido, ele não pode ser uma exigência, ele tem que dar espaço para outra pessoa assimilar e escolher o que é melhor. E isso serve para a gente também, porque muitas vezes o não que a gente dá para o outro é o sim que a gente está dando para a gente. Né? Então, a gente também pode fazer pedidos de conexão para a gente. Ah, Regina, você pode, sei lá, ficar até 11 da noite hoje? Gente, amanhã eu vou levantar 5 da manhã, eu não vou poder. Então, não, sinto muito, né? Eu posso outro dia, sei lá, outro combinado. Mas não você se esfolar e atender aquela exigência, sabe? Então, é importante a gente olhar para isso. A comunicação, ela é um universo, né? E se ela for mal colocada, né, a gente perde muito. Até separei uma frase aqui, que é muito legal, gente, que é do Alexandre Jodorowsky, que é um cineasta e um psicólogo chileno. E ele fala assim: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, tem um abismo. Então, a comunicação é mesmo uma arte, né? Então, se, por exemplo, a Fran fala alguma coisa e a Paty não entende, a responsabilidade, e não a culpa, né, da compreensão, a responsabilidade da compreensão é das duas. Então, a Fran falou uma coisa, e aí ela vai falar: Paty, você entendeu? Tá claro para você? Me diz, então, o que você tem que fazer. E aí a Paty vai reproduzir. Se a Paty falar alguma coisa que não casa, a Fran tem oportunidade de esclarecer. Se a Fran fala alguma coisa e a Paty também não confirma, ela também tem responsabilidade nessa má comunicação. Então, a Paty tem que falar: Fran, deixa eu ver se eu entendi. O que você quer, isso. A Fran vai falar: beleza, é isso mesmo. Ou, ah, não, tem um adendo, ou então isso aqui é mais assim. Então, é importante nessa comunicação a gente ter esse espaço de fala e de audição, né? Porque ouvir é uma atividade biológica, é o que a gente estava falando no começo, né? Se o cachorro late, eu ouço. Se o vento assoviar na janela, eu ouço. Mas escutar é importante, é necessário que tenha um interlocutor, alguém para compreender, né? Então, é difícil quando a gente não está sendo escutado, né? É uma sensação horrível quando você está falando com alguém, a pessoa está ali. Aham, sei, claro. É muito ruim quando a gente não se sente escutado, né? Mas a gente precisa praticar esse músculo da atenção. E quando a gente faz isso, a gente está ali totalmente concentrado naquela pessoa que está ali contando alguma coisa para a gente tira a lanterna da gente e coloca esse holofote na outra pessoa, né? Então, essa é a importância de fazer pedidos de conexão, né? E aí, conectando tudo isso, conectando as observações, os sentimentos, as necessidades, os pedidos, o que a gente vai falar? Olha só, quando a gente estava conversando lá na terça-feira, e você saiu rápido, eu fiquei chateada, porque eu precisava pedir uma ajuda e não deu tempo. Quando a gente pode se falar de novo? Então, eu trouxe tudo, né? Quando a gente estava conversando na terça e você saiu, observação. Eu fiquei chateada, meu sentimento, porque eu precisava pedir ajuda e não deu tempo. Era a minha necessidade. Qual é o meu pedido? Quando a gente pode se falar de novo, né? Quando você decide
ir trabalhar doente, né? Eu me preocupo, porque a sua saúde é importante para mim. Como eu posso te ajudar a pensar numa alternativa? Né? Por exemplo, quando eu chego em casa à noite, você me pede para lavar a louça, eu fico estressada, porque eu estou cansada, e eu precisava desse tempo para descansar. Eu posso lavar essa louça amanhã? Como seria isso para você? Assim, se a pessoa vai concordar ou não, eu não sei, mas minimamente abre um canal de conversa, né? Então, como seria isso para você? Poxa, para mim seria super ruim, porque não tem coisa pior do que acordar e estar com a pia cheia de louça. E aí isso abre espaço para o diálogo. Às vezes a gente acha que é tudo muito óbvio, que não precisa ser dito, mas quando a gente não fala, é a receita perfeita para dar confusão. E pela CNV, a gente expressa o que a gente sente, né? A gente se conecta com a nossa própria necessidade, a gente não joga no colo da outra pessoa, né? E a gente faz um pedido de conexão para atender essa necessidade, minimamente, para a gente abrir o espaço do diálogo, né? Então, quando você não fala, esse conflito que não é expressado, ele vai silenciando a relação. E aí, quantas pessoas, né? Às vezes, líder e liderado. Então, outro dia, uma pessoa me falou, nossa, tem mais de um mês que eu não falo com o meu chefe. Eu falei, você não está desconfiando de nada, não? Tem alguma coisa errada nessa relação, né? Nos casamentos, as pessoas param de se falar. E o Martin Luther King falava, né? Nossas vidas começam a terminar no dia em que nós permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Enfim, eu encerro aqui a minha fala de hoje, né? Falando sobre isso, né? Que a CNV ela é uma linguagem do coração, né? Da conexão, da mediação de conflito, porque não culpa ninguém, né? Faz a gente entender o que e por que alguma coisa não está bom. E ajuda a gente a pedir ajuda, buscar ajuda, oferecer ajuda. Uhum. E essa é a verdadeira conexão humana. Verbalizar, né? Nossa. Exato. Não, foi muito... isso, gente. A CNV é isso. Tão simples quanto isso. Não, Regina, não é só isso, não. Muito mais. Muito mais e bem complexo, né? Eu estava te ouvindo aqui e falei, meu Deus do céu, né? Quando é que a gente vai conseguir colocar isso muito, como ação, né? Prática. Clóvis, pode parecer muito assustador, né? Mas quando a gente começa a usar intencionalmente, no começo, como tudo que a gente escolhe fazer de diferente, como a Fran falou, puxa, como que eu mudo esse hábito? Ele é um pouco mais mecânico, essa forma, né, da gente interagir, mas isso vai fazendo parte do nosso dia a dia. Não quer dizer que nós não vamos escorregar, né? Então, a gente pode dar uma escorregadinha aqui ou ali, porque a gente ainda está lidando com a nossa impulsividade, a gente ainda está tentando dominar isso dentro da gente, né? Verdade. Então, são pequeninos passos, né? Você vai começar observando, tipo, eu falo uma coisa, né, para o meu pessoal, que é assim, tipo, olha, posologia de remédio. Pega a lista de sentimentos, deixa embaixo do travesseiro e deixa na mesa do trabalho. De manhã, quando você acorda, deixa eu ver como eu estou me sentindo. Na hora do almoço, deixa eu ver como eu estou me sentindo. Antes de dormir, para a gente ampliar o nosso vocabulário. Porque quando a gente amplia o nosso vocabulário, a gente entende melhor as pessoas também, né? Quando eu vejo que os meus sentimentos estão desconfortáveis, eu vou olhar lá para a minha necessidade. Eu não vou botar o dedinho no outro, falar que a culpa é do outro, né? Eu vou olhar aqui, o que não está legal aqui dentro que está me levando a agir dessa forma. E aí, assim, puxa, não está legal? Então, deixa eu fazer um pedido de conexão. Porque o meu objetivo é me conectar com a outra pessoa. Me conectar a partir da minha humanidade com a humanidade dela. E assim a gente começa a ter um olhar mais sereno, né? Menos agressivo, menos violento. Então, como a gente viu aqui, né, a comunicação não violenta não é falar bonitinho ou deixar de falar, mas é a gente se expressar a partir da nossa autenticidade, né? E é treino, gente, é treino. É todo dia um pouquinho para a gente ser mais feliz. Tem até uma colaboração daqui da Camila. Obrigado, Mila. Obrigado mesmo aí por estar participando, né? E a Camila, ela é professora também, né? Ela trabalha comigo. Ela falou o seguinte, vou compartilhar aqui com vocês. Ela falou, as pessoas também têm vergonha de perguntar, tirar dúvidas na comunicação. Por esse motivo, causa frustração. A comunicação muitas vezes gera ação,
tendo essa consciência, precisamos acionar a autorresponsabilidade também. Sim. Perfeito. Nossa, Camila, muito, muito maravilhoso isso que você trouxe, principalmente você sendo professora, como o Thiago falou. É importante a gente criar um espaço seguro para que as pessoas também possam ser autênticas. Né? Isso serve para as organizações, isso serve para o nosso círculo familiar, de amigos. O quanto as pessoas se sentem à vontade para expressar o que elas sentem ou o que elas pensam. O quanto você está oferecendo esse espaço seguro, seja para os seus alunos, para os seus amigos, né? Porque quando a gente faz isso, a gente também está ajudando a pessoa a se abrir para esse novo, a buscar essa autenticidade, a usar essa linguagem de uma forma diferente, né? Então, sim, a comunicação leva à ação, né? E traz essa autorresponsabilidade. Porque a CMV a gente olhar para isso, tipo, é uma comunicação cuidadosa que parte de mim e que se o outro não tiver, eu também tenho como receber de uma forma cuidadosa. Porque eu estou com a minha mente conectada em outra coisa, eu não estou conectada na emoção da pessoa. Eu sei que eu não sou responsável pelas emoções dela. Eu sei que tem alguma necessidade não atendida ali. E é muito legal, porque as próximas vezes que vocês forem falar com as pessoas e as pessoas estiverem aí um pouco mais arredias e tal, você vai ficar aqui. Qual será a necessidade que essa pessoa que não está atendida nessa pessoa? E aí fica muito mais fácil da gente ser mais compassivo, sabe? Porque a gente Empatia, fala, nossa, né? a pessoa tá precisando de ajuda tanto quanto eu, passando por dificuldades tanto quanto eu, então deixa eu baixar minha bolinha aqui também, sabe? E é legal que aí você não treina só, a gente não vai treinar só a troca, né? Mas vamos treinar, acima de tudo, a observação, porque eu passo a observar também o outro, né? E isso é legal, porque vai ampliando esse campo que você falou, né? Vai. Bom. E a gente vai pensando, né, melhor, né? E aí você vai mastigando ali por trás, o que ele está sentindo, né? E aí, se a pessoa não fala, você tem como buscar, né? O que você sente quando você está nessa situação? Então, por exemplo, a pessoa vira e fala, nossa, você nunca sai comigo, eu estou sempre atrás de você, você nunca me dá atenção. O que você sente quando isso acontece? Ah, porque eu fico brava, porque eu fico não sei o quê, não sei o quê. Eu te entendo. E aí começa, né? A partir da empatia, você traz ali. Então, você entende o que a pessoa está sentindo e você escolhe. Você escolhe como você vai agir. E aí, se você estiver conectado com a sua intencionalidade, que é essa de conexão, fica muito mais fácil de você falar, não faz sentido eu brigar com ela, ela tá brigando comigo porque ela tá sofrendo, porque ela quer a minha presença, e aí sua cabeça vai para outro lugar. Nossa, muito bom. É demais, né? É demais. Né? Eu acho muito, que muito. CNV é a arte de se comunicar, então, né? Porque você tem que também fazer uns malabarismos meio, né? Entender, se perceber e tal. Mas é legal. É legal quando você lógico. percebe que você está contribuindo. Sim. Sabe? Com a outra pessoa, com o ambiente. É muito legal quando você vê que a vibe tá na sua mão. Isso. Você pode mudar. Se a coisa tá muito quente, você pode amenizar, sabe? Então, isso é muito legal. E é atraente. Você começa a usar, você fala, nossa, funcionou aqui, vou mais um pouquinho. Não, é só de sair dessa reatividade que acontece, né, diariamente, aí, às vezes nas comunicações, esses ruídos, já é um ganho e tanto, né? Porque às vezes a pessoa falou alguma coisa, aquilo que você falou, nem prestou atenção, nem ouviu direito, já está querendo responder. E aí, quando você traz essa conexão, né, vai para esse lugar de criar esse espaço, eu gostei muito disso que você falou, de criar esse espaço entre o pensamento e a resposta, né? É legal, porque você sai da reatividade, né? E acho que isso é uma busca de todos nós, né? Deixarmos de ser reativos, né? Então, acho que a gente um tem ponto que ser muito legal. A gente tem que ser muito carinhoso e generoso com a gente, sabe, Clóvis? Porque a gente também não é. A autocrítica muito alta, a gente aprendeu, né? Que a gente tem que ser exigente com a gente não pode esperar o outro falar, a gente tem que. Né? Então, a gente precisa trazer um pouco de generosidade, sabe? Porque tem horas que você não está no seu estado emocional adequado para ter uma conversa. Né? Se sua amiga vira e fala, você não quer falar comigo, e você não tá bem, não tem como conectar. Vou falar assim, amiga, te entendi,
eu não tô bem agora pra gente conversar, vamos conversar num outro momento? A gente precisa saber a hora de sair de cena também para não fazer besteira, sabe? Sim. Então, é muito legal quando a gente passa a olhar pra gente com essa sensação de eu posso me acolher. Não, e até é bem legal isso que você está trazendo também, porque eu fiquei pensando no outro lado da moeda, né? Quantas vezes você falou da gente ter esse autocuidado, porque quantas vezes a gente não vai para esses maus tratos com a gente mesmo. Então, outra pessoa cobra alguma coisa e fala, nossa, ela tem razão, né? Que mal que eu sou, né? Não dou atenção. E às vezes não é isso, né? Às vezes é a necessidade do outro que não está sendo atendido. Sim. E a gente pega essa carga e aí vira uma bagunça total, né? Porra! Vira, porque aí a gente dá espaço para os nossos sabotadores, vem o fenômeno do impostor, e aí você só vai descendo, né? E isso é o que leva a gente para um estado de depressão, para um burnout, né? Então, por isso que é importante a gente praticar essa autoconexão, né? E é importante a gente se conhecer, né? Tal situação vai me levar para um estado que eu não vou conseguir lidar agora, então eu não vou para esse lugar. Uhum. Sim. É uma escolha que a gente faz, né? Legal, sensacional. Adorei. É muito Regina, bom, né, gente? Muito bom. Agora eu acho assim, né? Vamos lá. Você deu os 4 pilares aqui fundamentais para a gente trabalhar a comunicação não violenta. Nós falamos da observação, jogar aqui pessoal. Falamos também dos sentimentos, né? Falamos das necessidades e, por último, né, a questão dos pedidos, né? Então, eu acho que agora o momento é praticar, né? E que nem a Fran falou ali, você muito bem orientou ela, um passinho de cada vez, tal, né? Mas ir praticando essa questão. E eu acho que o grande ponto, assim, é essa questão de você se perceber e aprender a perceber com quem ali você está tendo aquela troca, né? Porque eu, por exemplo, já perdi a linha várias vezes, assim, numa conversa que começou extremamente amistosa e acabou em... Quem nunca, né? Quem nunca? Mas é bacana, né? Você saber, igual você falou, às vezes até mesmo você fala, peraí, beber uma água, tal, dar uma baixada aqui, para que depois tudo flua novamente. Então, Regina, só agradecer mesmo aí. Acho que foi uma noite de grande aprendizado mesmo, sabe? Assim, que... Sabe, clareou, pelo menos assim, eu acredito, né, para mim, para o Clóvis, para quem está aqui nos assistindo, clareou muitas coisas aí de como a gente aprender a lidar com essa arte da comunicação. Obrigado. Ai, que legal, gente, maravilhoso. Eu convido todo mundo para seguir o Instagram da Dare Station, né, que eu estou sempre publicando conteúdos não só de CNV, mas outros periféricos que a gente precisa tanto, que é vulnerabilidade, empatia, né, resiliência, enfim. Mas no Instagram, se você colocar lá CNV, você vai ter um monte de fonte interessante. Tem CNV em rede, tem Instituto CNV Brasil, tem CNV Connect, CNV Hub, que são institutos sérios, páginas sérias, que vão trazer, né, um pouco mais sobre o que a gente viu hoje. Então, é legal que aqui a gente teve um panorama geral, e aí, quando você começa a procurar, ou você vai para o livro mesmo, você já tem uma certa ideia, né, do que você está falando. Então, isso aqui é observação, isso aqui é sentimento. E aí dá uma olhadinha lá nas listas de sentimentos e necessidades que, nossa, salvam a nossa vida. Olha, só agradecer mesmo aí pela sua contribuição. O que eu achei legal também, aí eu acho que o Clóvis percebeu que você falou, tem esse assunto aqui que a gente pode discutir numa próxima live. Opa, eu tenho muita coisa aí, né, Clóvis? Tiago, eu anotei pelo menos 3 aqui. Mas, como dizia um amigo meu, isso é conversa para uma mesa de bar. É isso mesmo. Contem comigo, meninos. Opa, e pessoal, seguir aí, o Dare Station, né? Tem muito conteúdo bacana lá que a Regina posta com muito carinho e tal aí. Então, sigam lá, né? Sigam também as nossas redes, se inscrevam aqui no canal. A gente sempre tem umas lives bem bacanas aí, né? E vamos ter mais lives aí com a Regina, né, Clóvis? Tenho certeza disso, viu, Regina? Muito obrigado mesmo, de verdade. Saiba que, poxa, tem conteúdo aí para trazer, poxa, pode trazer para a gente, que a gente adora esse bate-papo e esse fortalecimento de ideias aqui.
Eu tenho, nossa, aprendi muito, anotei muita coisa aqui, anotei muita coisa no celular, nós estávamos anotando bastante. Para começar, agora, né, tem um professor meu que falava o seguinte: conhecimento sem prática não é conhecimento. Então, acho que agora é colocar em prática toda essa questão da CNV, começando aqui dentro de casa aqui com a esposa e levar para a escola e levar para outros cantos. Nunca mais, prometo, viu? Prometo, nunca mais vou fazer o que eu fiz com a Lu nessa noite, prometo. Mas, o Thiago, aí tem uma desculpa, né? Você não sabia, agora você já sabe, agora você já aprendeu. Né? Isso, eu não sabia. Então tá, né? Tem o álibi aí. Não, mas legal, Regina, também faço minhas palavras do Thiago. Eu te agradeço demais pela atenção, né? Pela disposição em abrir esse espaço aí para vir bater esse papo com a gente. Aproveitar que a Patrícia está na live aí, que tem até um comentáriozinho dela aí, né? Dando os parabéns. Então, agradecer a Patrícia por ter feito essa conexão. E o canal é literalmente aberto para você. Venha quando quiser, só mandar uma mensagem. Olha, tem um assunto bacana, vamos refletir, porque é bom para todo mundo, né? Eu também aprendi um monte aqui e já fiz algumas anotações. Vamos nos falar muito mais ainda nos bastidores. Mas legal, te agradeço demais pela atenção e disposição. Foi muito legal, muito bom. Obrigado mesmo. Meninos, muito obrigada. Queria deixar aqui um beijo para todo mundo que acompanhou a gente, as meninas que fizeram perguntas, é sempre bom. E deixar o canal aberto também. Lá no meu Linktree tem acesso ao meu WhatsApp, fica à vontade, pode mandar mensagem para a gente conversar, trocar um pouco mais sobre isso, porque no fim, né, tipo, hoje vai decantar, talvez amanhã ou depois comecem a surgir dúvidas, então me aciona, vamos lá. A ideia é a gente realmente, né, trazer para dentro da nossa vida essa nova oportunidade de se relacionar com as pessoas e com a gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado a todos que participaram. Valeu, Clóvis, mais uma vez, estamos juntos aí. Né? Agradecer muito mesmo, sabe, Regina? A gente adorou aí a live, todo esse conhecimento. Agradecer a Patrícia, que fez todo o network, todo o contato. Né? Então, muito obrigado mesmo. Acho que é isso que fortalece. Eu achei legal, né? Porque você foi trazendo assuntos aqui, mas assuntos que a gente fala, caramba, mano, que legal, né? A gente poder falar mais para frente sobre questão de vulnerabilidade, né? Reforçar, nós já tivemos uma live sobre questão, até mesmo eu acabei de falar aqui do network, que você está aqui por causa do network, né? Tivemos uma live sobre isso. Então, quer dizer, e reforçando cada vez mais o conteúdo aqui do canal, com conteúdos tão relevantes como esse que você trouxe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos nós. Muito aí, que foi maravilhoso. Show de bola, gente. Boa noite, obrigada. Beijo. Gente, boa noite, fiquem com Deus e agradecer sempre ao grande espírito que nos fortalece a cada dia. Um grande abraço, gente. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.